E aí, galera? Bora lá, vocês conhecem o filme Hereditário e o filme Midsommar? Então, esse mesmo diretor desses dois filmes tem um curta bem peculiar. Um curta que muitas pessoas já comentaram de ser extremamente bizarro, de não conseguirem assistir e tudo mais. Esse curta é de 2011, bem antes dessas produções recentes dele, né? E produções ótimas, né? Hereditário, Midsommar. Ele constrói uma atmosfera de terror, de mistério, de sobrenatural muito interessante. Só que esse curta, ele vem com uma outra pegada, sabe? Eu consigo entender o horror ali, mas tem também um drama e um mistério que fica no ar. A situação ela é colocada, mas o desenvolvimento dessa situação não é explorado, sabe? Então, nós temos lacunas que fica tipo, mas como que isso aconteceu e tudo mais. Mas enfim, eu ia trazer aqui pra assistir com vocês, mas eu acabei assistindo antes, então nem consegui fazer o react. Mas eu acho que eu não fiquei tão impactada do tipo, meu Deus do céu. Porque eu tava esperando, assim, as pessoas comentavam de uma maneira tão horrorizada, assim, que eu tava esperando elementos extremamente gráficos, gore, não sei, eu tava esperando o pior do pior dos piores cenários, desses piores cenários, piores ainda, não sei, que fossem, não sei, mas assim, diante de todas as possibilidades, ainda é algo que o curta te deixa com nojo, só que ele não é aquela filmagem gráfica, sabe? Porque muitas das vezes esse grafismo, esse realismo do bizarro, muitas das vezes não é necessário, né? Mas enfim, então bora lá. Nós iniciamos o curta já com a família de uma forma bem estranha. E principalmente a interação do filho com o pai. E nessa cena em específico já é mostrado pra gente o que tá acontecendo, sabe? Não é preciso ficar passando e rendendo a história pra chegar no ponto. Não, já é mostrado. Bora lá, se vocês não gostam de spoiler, já vai pro final desse vídeo, pros meus comentários e tudo mais, porque eu vou meio que detalhar tudo, né, aqui pra vocês. Mas nós temos a cena do filho que é flagrado pelo pai enquanto ele estava... E aí, esse pai, de uma forma tudo muito estranho, assim, vai e conversa com o filho, sabe, meio que pra acolher, né, de tipo, poxa, eu sei que eu deveria ter batido antes, mas não se preocupa, todo mundo faz, blá blá blá. Aí o filho pergunta, mas você faz? E aí eu acho que o pai responde que sim. E quando o pai sai e tudo mais, é revelado que o filho tá fazendo, né, as coisas com uma foto do pai. E aí nós vamos pra cena da... Nós mostramos a família inteira, que é o pai, a mãe e o filho. E aí o filho, ele olha fixamente pro pai e a mãe precisa consertar, né, a cabeça dele para olhar pra foto. E no desenrolar de toda a história, nós vamos para anos posteriores, né? O filho já tá mais velho, inclusive está casando. E o pai tá do lado dele, da esposa do filho, o filho e o pai. E o filho desce a mão e aperta a bunda do pai.
Ai, que estranho tá contando isso. E os dois dão uma saída, vão pra uma. Não entendi, um jardim, mas enfim, que tem uma parte mais reservada. E a mãe começa a escutar um barulho estranho e vai tentar entender o que que é. E ela olha per- por um, por um buraco. É tudo muito assim. A mãe, ela é uma mulher que parece que quer ser bem vista, que quer estar dentro de uma família tradicional. Então tem ali todo o conceito de ah, traz-wife, tem as pérolas, a forma como ela sorri para as pessoas, como ela trata todo mundo. E ela vê ali os dois, vê a cena do filho indo fazer indo fazer lá um negócio com o pai. E nessa cena, a gente consegue ver o pai desconfortável, imóvel e sem uma ação, enquanto o filho tá lá fazendo tudo. E pelo que dá a entender, ela só aceita a situação, sai e vai seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Tipo, ela não fica bem com a situação. Ela meio que tenta só seguir a vida, agir de forma normal, como se nada tivesse acontecido, mas ela tá sofrendo. Só que ela não deixa transparecer isso. O pai, ele demonstra ter muito medo do filho, assim, muito medo mesmo. E ele escreve um novo livro, e nesse novo livro é uma autobiografia sobre essa situação com o filho. Ele tem um manuscrito, vai até o quarto dos dois, coloca lá com um bilhetezinho dizendo perdão à esposa. O filho acaba pegando, né, porque vai pro quarto para usar o banheiro pequeno dele, não tava funcionando. E aí nós temos uma cena assim de terror como se fosse o serial killer, sabe? Que vai andando. Nós temos essas duas cenas. Que ele vai andando, andando, tanto que a voz dele, do filho, muda quando ele vai chamar o pai e quando ele está meio que em família, sabe? Com outras pessoas. Ele vai, fala que tá muito zangado com o pai, que ele não deveria ter feito isso, que era para ele queimar o manuscrito. Bom, numa cena posterior desse acontecimento que o filho descobre que o pai está meio que tentando sair dessa situação, talvez sair, né? Não sei muito bem ao certo. O pai vai pro banheiro, tomar banho, relaxar e tudo mais, e coloca um fone de ouvido. E o filho vai até o banheiro e tenta abrir a porta. Só que ele não consegue, a porta tá trancada. E ele fala assim, pai, o que falamos sobre portas fechadas aqui? É muito bizarro porque é uma situação inversa do que acontece, sabe? Ou pode ser que já tenha acontecido, né? O ser humano é capaz de tudo. Mas essa história é contada de uma maneira inversa ao que nós recebemos de notícias. E, enfim, acontece uma situação horrível com o pai. A esposa escuta os gritos do pai, do marido, no caso, e só liga a televisão e finge que nada tá acontecendo. Tenta fingir que nada tá acontecendo. No fim, o pai tá com outro manuscrito, alguma coisa assim, e eu não sei se ele iria levar para publicar o livro
Mas quando ele tenta fazer isso, o filho tá na sala. Então, assim, é uma. O diretor, ele bebe muito, né, dos clássicos de horror, né? Da pessoa que está na sala esperando a outra e você vê a silhueta da pessoa ou só escuta a voz e a pessoa surge, sabe? Acho que isso também acontece no filme da Carrie, a Estranha, que a mãe tá esperando por ela na sala, alguma coisa assim. Mas tem outros filmes também que agora eu não me recordo. Mas no caso, tem um diálogo muito estranho ali, por quê? O filho fica falando de amor e uns negócios assim muito estranho. Só que ele fala, numa dança tem que ter duas pessoas, algo assim. Dizendo que o pai queria aquilo também e que o pai estava maltratando ele, que não deveria fazer isso com ele, tipo, denunciar ou postar o livro, sabe? E de fato a gente fica. Que a gente não tem essa resposta do tipo, tá, mas como que o filho teve tanta autonomia e tá me fugindo a palavra, mas não em si, não é autonomia, mas é uma figura de autoridade. Que o filho tem uma figura de autoridade assim tão forte para que um homem de mais de 1,80, pai, enfim, um homem já formado, ceda, sabe? Porque assim, tem essas situações acontecem muitas das vezes por essa figura de autoridade ou de poder que tem sobre a outra pessoa, de dinheiro ou figura familiar, em questão de força e tudo mais, sabe? Nós temos ali uma criança e depois nós temos um adulto, sabe? Em que momento isso aconteceu? E como que isso aconteceu? Como que chegou a esse ponto, sabe? E aí o pai, ele fica meio que incerto do que fazer, mas ele decide sair correndo para fugir daquela situação, para, enfim, com o manuscrito. E então ele é atropelado, morre. O filho entra em desespero, como se fosse a viúva, assim. Não deixa a mãe chegar perto. Fala pra mãe chamar a ambulância. E, enfim, um momento lá na casa, o filho veste uma roupa do pai pra lembrar dele. É um babado, assim, muito estranho mesmo, porque, assim, é muito estranho. Ele veste uma roupa do pai, olha pra foto, pra meio que recordar, mas ao mesmo tempo é, como se ele quisesse ser um pouco o pai, sabe? Quase é, psicose, sabe? Norman Bates, essas coisas. É, então a mãe chega e começa um confronto entre os dois. E ele e o filho simplesmente. Ali aquela cena era como se fosse, tipo, a fiel e a amante. Assim, nesse nível. E rola da mãe, enfim, matar o filho. E depois ela joga o manuscrito e tudo mais na lareira. E aí me entram muitos questionamentos, de, tipo, como que isso aconteceu? Em qual momento aconteceu da vida, sabe? É, por que aquela criança, jovem, adulto, tinha tanta autoridade com o pai, que era mais velho do que ele, com uma autoridade maior, sabe? E por que aquela mãe, aquela esposa,
era tão passiva nessa situação, sabe? Era de tipo, eu vou perder meu sonho americano de família tradicional, sabe? Tanto que ela queima o manuscrito, mesmo que o marido dela, o pai do filho, quisesse expor, né, a situação. E é isso, sabe? O que que, o que que aconteceu? O que aconteceu? Mas ok, foi algo bem bizarro, assim, de uma situação que, enquanto notícia, não é comum. Com certeza devem existir alguns casos, mas enquanto notícia não é comum. E, se eu não me engano, teve algo no Brasil assim, não de pai e filho, de filho para pai e tudo mais, mas era, tipo, eu acho que era do neto pra avó, não sei. Mas é aquilo, é uma pessoa que tá vulnerável, enquanto tem uma outra pessoa que é, tem poder, tem força, tem. Enfim, tem uma autoridade e uma força, seja ela de qualquer maneira, de subjugar o outro e de, enfim, conseguir cometer qualquer coisa porque o outro tá vulnerável àquela pessoa. E aí que tá, eu queria entender em que momento o pai foi tão vulnerável ao ponto do filho ter essa força e autoridade sobre ele, sabe? Tanto que na cena do casamento, quando o filho vai lá e faz aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, será que eles vivem um relacionamento, tipo, e o pai gosta disso, sabe? Porque mesmo que... Não sei se eu consegui... Porque eu consegui ver o desconforto depois na cena que a mãe também olha, né? Que a gente, assim como ela, flagra a situação, né? Não só a esposa, mas quem tá assistindo também flagra. E tem muito aquilo de, tipo, tem de fechadura, de filme de terror, mas também tem uma questão de, enfim, de... Não sei se vocês sabem, eu acho que é Glory, Glory Hole, tipo buraco da glória, sabe? Que tem muito em locais de encontro gay, onde que tem um buraco ali, a pessoa, ou, se eu não me engano, não é só de, não é só encontro gay não, se eu não me engano, mas tem esse negócio em algumas, enfim, é, locais de fetiche e tudo mais, de colocar um buraco ou qualquer coisa pra você olhar uma pessoa ou um ato, sabe? Assim, é, é um curta bem bizarro, mas segue na linha de atmosfera do terror e de bizarrice e de estranhamento, né? Que o diretor tem em Hereditário e Midsommar. Só que ele segue por uma outra linha, que é um terror meio folk, sabe? De lendas, é, e de deuses antigos, né? Porque Hereditário e Midsommar tem muito essa pegada. Esse já vai pra um... Não que Hereditário e Midsommar não entrem em temas sociais e tudo mais, sobre luto, né? Nos dois filmes tem uma questão de luto. Tem uma questão também feminina, mas nesse tem muito um drama e uma situação muito bizarra, assim, que é tipo, sei lá, seria tipo um drama policial, um drama que deveria ser policial e de horror, sabe? Cadê a polícia? Cadê o juizado nessa história? Gente, que estranho.
Mas espero que vocês tenham entendido mais ou menos. E se vocês quiserem assistir, tem aqui no YouTube disponível e legendado também. A qualidade não tá muito boa, mas dá pra assistir. E é isso. O que vocês acharam? Vocês já assistiram? Vocês têm vontade, coragem de assistir? Me conta aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo.